preciso urgentemente uma pessoa que venha me salvar. Entrei com uma ficha normalmente pra te telefonar. E a droga dessa porta é isso. Estamos de volta para mais um Papo Transformador. Hoje temos um convidado muito especial, que também é meu padrinho. Na época que eu comecei, a gente tinha que ter uma madrinha, alguém que nos apresentasse, né, para as artes, para os palcos. E é ele, eu era super metida, porque a minha madrinha fazia teatro, fazia e faz teatro, né, fazia naquela época, continua fazendo, uma loucura. Então, quero que Lauro Ramalho, Fernanda, me dê um oi aqui. Abriu, alô, Olá. vida amor. Olha, gente, ele chegou. Solange. Olha, toda a família. Que bom. São as Finalmente, minhas. era o telefone. São as minhas assessoras. Eu tenho. Tá me ouvindo bem, Laurinho? Estou perfeitamente, meu amor. Tá. Obrigada por aceitar, que saudade. Meu amor, beijo para você. Saudades imensas. Você está linda. E parabéns por essa. Não, que é uma beleza que transcende. Ela não é só física, né? Graças a Deus. É uma beleza interior que eu te conheço muito bem, Alzirinha, de muitos anos, e acho maravilhosa essa ideia da gente poder conversar um pouco, né, sobre esses assuntos que nos dizem muito respeito, e tu estando aí, vivendo uma realidade, e nós... Deixa eu fechar a porta, porque o barulho atrapalha. Tá. E nós aqui vivendo uma outra realidade, sendo que ambos somos exatamente iguais, né? Ou todas essas outras pessoas que estão nos ouvindo. Pois então, meu amor, que loucura esses tempos, né? Eu tava pensando, quando, né, a gente pode falar de tempo, porque a gente não tem bobagem, né, com isso. Nos conhecemos há pelo menos 30 anos, né? Então, quando que a gente imaginou nas nossas vidas que viveria uma situação como essa, de uma situação de extremismo no Brasil, falando de política, e en plus, e essa coisa de pandemia, nossa, não imaginava isso. Na realidade, é muito assustador, né? Esses tempos que nós estamos vivendo, porque além de ter esse vírus que a gente não sabe de onde vem, para onde vai e quando vai acabar, nós vivemos aqui no Brasil uma situação política e econômica completamente absurdas e fora da realidade. Não é compatível com o momento biológico, entende? A questão do vírus tinha que ser a questão mais importante do Brasil nesse momento, e não é. No Brasil ainda existe a corrupção, ainda existe desigualdade, ainda existe todos esses preconceitos que nós conhecemos. Isso ajuda em muito para que essas questões mais importantes não sejam solucionadas. É uma vergonha, desculpe, é uma vergonha nesse momento ser brasileiro, meu amor. A gente tenta fazer tudo o que é possível. Eu entendo que aí também na França não seja tão fácil, mas eu acho que existe um pouco mais de humanidade, né, nas pessoas, no governo, e as pessoas tratam... Desculpe. Civilidade. As pessoas são muito civilizadas aqui. Por mais que, por exemplo, em Paris, as pessoas estão estressadas por se tratar de uma grande cidade, as pessoas ainda têm civilidade. Entende? Então, isso é uma coisa... Isso tudo tem a ver com a cultura, com a educação. Isso vem de pequeno. Entende? As pessoas são assim. Então, eu não gosto de ficar falando mal do Brasil. É meu país, eu adoro.
mas isso é uma coisa que vem sendo devastada, essa coisa da educação, isso tudo afunda um país. Quando começa a devastar, a desmontar tudo, lá no início é que começa a dar ruim, não acha? É lógico, é exatamente isso. É, a questão realmente é de civilidade, eu acho, e é de responsabilidade e de seriedade. É muito mais complicado, a coisa vai muito além. E quando começou a se falar nisso, as medidas deveriam ter sido tomadas naquele momento, né? Como aconteceu com outros países. A França não foi tão atingida porque teve o bom senso de tomar atitudes corretas no momento certo. Aqui, continua. Eu também adoro esse país, Nick. Tu sabe que eu gosto muito daqui. Eu amo Sim. viver no Brasil e eu não, eu dizia não saio daqui por nada, mas agora já estou até repensando essa posição. E aqui é aquela coisa de vai empurrando com a barriga, entendeu? Tá, morreu alguma quantidade de pessoas ali, tudo bem, mas daqui a pouco vai parar. Não vai parar. Enquanto não se tomar medidas eficazes e de acordo com a Organização Mundial da Saúde e com o apoio dos governos e dos municípios, a coisa não vai acabar. O Brasil, o Rio Grande do Sul, aqui, nossa terra amada e o varonil, teve de uma semana para cá um salto absurdo dos casos de pessoas contaminadas e de mortes. A gente está entrando em lockdown, o que não seria necessário se lá no início eles não tivessem feito todas essas medidas com mais rigidez. Então, nós resolvemos vir para a praia, a gente está no litoral. A gente está aqui no litoral norte, e onde também as coisas estão preocupantes, aqui do lado da praia onde nós estamos, tem uma cidade, que é Capão da Canoa, e é uma cidade que também está um número absurdo de casos. Então, a sorte é que nós estamos numa casa. Capão é grande, né? Não é uma prainha isolada, é uma cidade. E a disseminação disso é muito rápida. Ela É. acontece muito rápida. De um dia para o outro são 100, 200 casos. É uma loucura. Esse vírus ele não morre, ele fica nas coisas, é uma coisa absurda, as pessoas não se deram conta que é forte. Eu queria dar um Entende? beijo para duas pessoas que estão assistindo, que tu vai gostar de saber. Que é o Vavá, que o Vavá trabalhou anos, adivinha com quem? Não vai saber. Ele foi secretário pessoal de Rita Lee. Então Ah, ele trabalhou. querido. Vavá, bem-vindo, um beijo, querido aquariano. E a Beijo, Gabi está aí Vavá. assistindo. Fale. A Nick, você já havia me falado de Vavá um tempo atrás. Pois então. Sim, Eu lembro. fizemos Brasil eu ia falar de cabo a rabo, mas é melhor Cabo não a ir ao rabo. Cabo a rabo é Bem, mais chato que revista, meu amor. é claro. Deixa eu pegar aqui minhas coisinhas anotadas, que eu tenho umas perguntas. É super importante que a gente fale disso de pandemia também, mas como tu é o convidado e tal, eu tenho coisas tem coisas que eu gostaria de saber, que por mais que a gente se conheça há tanto tempo, eu ainda não sei. E, por exemplo, é isso. Eu queria saber. Minha idade eu não revelo. Não, não estou falando disso. Eu queria saber. Quando eu te conheci, a história é essa. Quando eu te conheci, tu fazia performances, tu apresentava programas na noite, mas tu também já fazia teatro. Tu já era um ator de teatro. E eu queria saber como foi que o teatro chegou na tua vida, como foi que tu descobriu, enfim, esse início aí. Eu fiz o caminho inverso a muitos artistas da noite, né? Eu comecei no teatro e fui para as casas noturnas. E muitos depois saíram dessas mesmas casas e foram fazer teatro, inclusive conosco. Essa foi algo muito por acaso, na realidade. Eu estudava no colégio de aplicação, que existe ainda, que é uma
uma escola de ensino fundamental, como é que chama o básico? Fundamental e médio, dentro da URGS, dentro da universidade. Então, imagina, na universidade, nos anos 80, aquela efervescência cultural toda, aquelas pessoas pensando de uma maneira revolucionária, querendo transformar o mundo, querendo transformar as pessoas, isso me tocou profundamente. E aí entrou uma pessoa muito assim, muito nesse estilo, Nelson Magalhães, para fazer um estágio na minha turma de teatro, porque a aplicação valorizava muito as artes. A gente fazia música, teatro ou artes plásticas. Eu escolhi o teatro porque achei que tinha mais a ver um pouco comigo, eu não sabia tocar nenhum instrumento, eu nunca fui bom de desenho. Então, tudo começou lá, imediatamente acabou a escola e nós já fomos, como grupo, de grupo amador, nós já passamos a profissionais do primeiro ano pós-escola. Então, ali nós ficamos juntos um tempo todo e depois eu fui conhecendo, eu fui mapeando os grupos de teatro, fui conhecendo as pessoas e aí me aproximei do Balaio de Gatos, onde tinha o Renato Campão, onde tinha a Pátisse, onde tinha o Castanha, e aí, na verdade, começou tudo, porque a gente começou a fazer essas parcerias, essas associações, porque na vida a gente só dá certo, né, se consegue dividir e compartilhar, principalmente no teatro. Teatro, ninguém faz nada sozinho. E eu tive a grande sorte de encontrar parceiros incríveis, pessoas que tinham um domínio da linguagem e um pensamento de vanguarda e que queriam realmente fazer uma coisa transformadora. E uma Aliás, identidade, né? Que é o mais importante, eu acho. A identidade é que te faz colocar-se ao lado de pessoas iguais, né? De pessoas que têm a ver contigo. Então aí começou e são 38 anos. Esse ano são 38 anos de carreira. E aí eu tenho... eu estou um pouco caído. Eu estou um pouco caído, mas é por causa do frio. Eu fiz 56 anos, eu vou fazer... Tá muito frio. Aqui na praia é um pouquinho mais quente, mas ainda é frio. Eu vou fazer 57 anos, mas com uma carinha de 56, talvez. Não, tu continua igual, né? É um caso a ser estudado, né, bem, porque não sempre. Mas eu acho que o amor pela vida, o amor pela profissão, pelas pessoas, parece uma coisa meio piegas, né? Mas fazer o bem só te traz o bem, o amor. E nessa profissão é isso, tu só leva coisas bacanas para as pessoas. Claro que tu espera sempre um melhor retorno delas, mas eu acho que é realmente isso. Provar que tu é capaz de fazer coisas, de te desafiar e ter o retorno, isso é tão importante. Nós o fizemos agora, eu não sei se tu está sabendo, depois de muitos anos. Claro que nessa carreira toda eu fiz trabalhos muito sérios, agora eu estou há 14 anos numa companhia, que é o Extravaganza, onde a gente desenvolve o trabalho de pesquisa. Bacana, mas eu nunca abandonei o outro lado. E ano passado a gente estreou Rainhas da Noite, eu, Leite Sibeli e Glória Cristal, que é justamente isso que a gente está falando. A gente reuniu todos esses anos de carreira que nós temos, né, os 3, e montamos um espetáculo pincelando coisas de outros trabalhos. E foi muito bacana. Por quê? Porque as pessoas não têm mais isso. Não existe mais, né? Essa coisa de ir à boate, de ver um espetáculo. E tem muitas pessoas que também não frequentam. E aí, então a gente tentou resgatar isso e foi fantástico. E aí a gente reviveu momentos muito, muito incríveis, onde tu estivesse presente, onde muitas pessoas que não fazem parte mais hoje da nossa vida presencial, né, que já estão afastadas, ou até pessoas que já se foram, né, estavam lá representadas. Então isso é tão lindo. A gente se emocionava muito no final do espetáculo, porque a gente falava justamente disso. Esse espetáculo não é nosso. Esse espetáculo é de todas as pessoas que nos fizeram chegar até aqui. Como você, por exemplo. E a gente cantava uma música, que inclusive tem o seu nome, depois eu vou te passar. Oba! A gente fez, deixa eu mandar, a gente fez uma compilação de vários nomes e botou uma música.
Querido. Olha, deixa eu mandar um hello pro Xingu Alexandre Cardoso que está assistindo. A gente tem que interagir com as pessoas, senão vocês sabem que eu tô aprendendo. Querido, um beijo, Alexandre. Eu tô aprendendo isso também, né? Que é uma loucura. Antes eu chegava aqui e falava, mas não é assim. É um exercício também a gente aprender essa nova ferramenta. Porque a gente de teatro tem aquela. A gente de teatro. Tem aquele retorno quase que imediato, ou a gente que é gente de palco, né? Tem aquele retorno ali quase que imediato. E aqui tem que ter um. Então, tu estava falando disso, dessa coisa toda E aí, do Rainha deixa eu te que eu contar. vi. Ah, Não querendo cortou? te cortar, já cortando, é uma outra linguagem, né? É uma linguagem completamente diferente. Essa linguagem aqui que nós estamos trabalhando. É uma É. linguagem mais rápida. As pessoas precisam assimilar ela com mais rapidez, porque senão não interessa. É, se esse papo aqui, que para mim é super bacana, é super interessante, não interessa alguém, ela vai sair daqui. Diferente Claro. do teatro, que não aconteça, viu? Porque senão eu Ainda mais conheço cada um desses nominhos que estão subindo aqui e eu costuro o nome lá numa boca de sapo, meu amor. olha, vocês estão vendo, né? É Um babado. batuqueira. Olha, o Ronaldo tá aí. Olha, Beijo, querido. já sabe, Olha o vocês viram. Duda. Duda Duda, também. beijo. Chamem as pessoas. Agora eu queria te falar uma coisa. Tu estava falando do Rainhas da Noite, que eu, claro, acompanhei nas redes, porque eu já estava aqui, infelizmente não pude assistir, mas eu acompanhei toda essa trajetória, tudo, né? Muito desses trabalhos eu vi. E tu estava falando do teu início como teatro, lá com Balai de Gatos. O que tu fez? Foi o Inimigos de Classe? Teu primeiro trabalho foi qual? Não. Meu primeiro trabalho foi com esse grupo que saiu da escola, chamava Companhia Mágica. Foram 4 peças, nós fizemos direto 4 peças infantis. A última delas chamava Os Sobrinhos do Capitão, em 1986. Foi Uhum. assim um arraso, um sucesso de bilheteria, um blockbuster do teatro. A gente ganhou todos os prêmios da época. E aí houve uma ruptura, algumas pessoas continuaram lá e eu fui fazer outras coisas. Aí fui fazer meu primeiro espetáculo adulto, que era o Doce Vampiro com Arine Zibias. E aí dali fui para outros. Né? Trabalhei muito tempo com um grupo de teatro, aí parei, porque eu assim, eu preciso disso, eu preciso dessa renovação. É muito bacana trabalhar com grupo, a gente aprende muito, aquilo acaba sendo, aquilo não, o grupo acaba sendo praticamente a tua família, né? Tu convive com aquelas pessoas diariamente, noturnamente, enfim, madrugadamente, porque a gente viaja, mas também existe um momento em que tu precisa da solidão, né? O ator precisa disso, de Preciso. trabalhar sozinho ou de procurar outras pessoas, o que é sempre um aprendizado, né? A gente precisa dessa reciclagem, eu acho. Mas nesse momento eu estou muito satisfeito, muito feliz lá no Extravaganza. A gente tem muitos trabalhos, muitos projetos, somos só interrompidos, infelizmente, por essa pandemia, mas nós nos reunimos 2 vezes por semana para discutir coisas, e é isso que é importante, sabe? A gente discute tudo, de, sei lá, da novela das 7 até a mais profunda filosofia. Isso é importante, sabe? Porque o aprendizado para um ator é fundamental. Ler, saber o que está acontecendo, ter informação é fundamental. Não adianta ser ator, encher a boca para dizer que sou ator e não saber, sei lá, quem foi o Jack Kerouac, entende? Alguma coisa nesse sentido. Ficar só no E lance de tem. ego, né? Eu falei no Jack Kerouac porque esses dias eu perguntei e uma pessoa não sabia quem era. Mas tudo bem, mas aí era de uma outra geração. Então, eu até desculpo. Mas a gente precisa ter muito conhecimento. Não precisa saber tudo, até porque tu nunca vai saber tudo. Mas tu precisa Jamais. saber um pouquinho, um pouco de cada coisa, né? E isso que tu fez, eu acho muito importante. Sair do teu país e para conhecer outra cultura, é fundamental. Se aprende muito, né? E se daí a comparação é inevitável, tu acaba descobrindo coisas tão importantes e interessantes. Quando eu fui a Paris, eu só faltava assim me abraçar nas coisas, porque
É um Paris é amor, né? maravilhoso, né? Ouvi falar a vida inteira daquele lugar. Mas quando tu chega lá, é outra coisa. É mais, é mais. Cada Mas museu, cada tem muita monumento. história, né? Ali jogada o tempo inteiro, porque são prédios antiquíssimos, museus e tudo. É muito, eu adoro, eu adoro aqui, né? E, Todo, é, aí, toda a cultura e aí a francesa. história é preservada, né? É a história super preservada, tá lá como era. Olha, Fabiano Mena tá aí mandando beijo pra gente. Beijo, Alô, querido. É, querido. querido. Olha Tá em só, São então, Paulo. eu queria falar dessa coisa que tu disse, que a gente tem que tem que estar sempre aprendendo e tudo, mas foi exatamente isso. Chegou um momento da minha vida que as coisas não passavam de um ponto. Tava rolando trabalho, né? Fazia muito Sim. show e tal, mas não estavam passando de um ponto. Eu queria aprender uma nova língua, uma coisa, e eu sou meio assim, tenho que sentir na pele o negócio. E eu sou tão louca que eu estava estudando alemão, tu acredita? Antes de vir pra cá, eu não estudei francês, eu aprendi aqui, Mas na tu tinha, louca. tu já tinha ideia de viajar, então, claro. Se tu estava É, e estudando alemão, tu estava pensando em ir quando para a começou Alemanha. essa coisa do. Desculpe, eu não te ouvi. Quando começou a estudar alemão, tu já estava pensando em viajar para a Alemanha, certamente. Sim. Mas e aí, com a coisa também desse movimento de extremismo de direita no Brasil, que eu estava percebendo já nas ruas, no povo, assim, isso foi uma coisa que deu mais um gás, assim. Eu tinha sofrido agressão numa farmácia, agressão verbal, assim, né, por um segurança, umas coisas assim que a gente não podia mais andar na rua. E eu não tinha nem feito transição, entende? Aí chegou o Sim. momento que eu. Chega, agora pintou a oportunidade e vamos embora. Mas isso. Eu queria te. Fala. Fale, desculpa. É que eu fico com as Não, coisas não, na pode cabeça, falar. fica à vontade para falar. Pode falar. Assim, a gente estava falando lá do teu início como teatro, né? Muito legal, as pessoas que tu descobriu. E como foi que surgiu a Laurita e aquelas coisas? Porque eu, assim, quando eu comecei, eu já falei aqui que tu é meu padrinho e tudo, né? A primeira vez que eu me apresentei foi contigo. E já era um sucesso. A Laurita já era um sucesso. E a gente trabalhou muito juntos lá no início dos anos 90. Tinha um programa que era um milkshake, tu lembra disso? Que aquilo era uma loucura. Era Claro. sempre lotado, lotado, as pessoas adoravam. Tinha uma fauna de artistas, de gente querendo fazer show. Era muito interessante aquilo tudo. Então eu queria que tu falasse um pouco disso, de como surgiu a Laurita e de toda essa cena aí que a gente viu. Nós somos de uma geração onde nós éramos apadrinhados, né? Como eu te apadrinhei, eu fui apadrinhado também pelo Castanha. O João Carlos Castanha é o meu padrinho Maravilhoso. de noite. E ele, na época, fazia show, eu não sei se tu conheceu, no Indiscretos da Zona Norte, lá da Itararé. Eu acho que Era essa é a discretos, primeira. eu acho. Era discretos É, ainda. era Discretos, exatamente, tu tem razão. Chegasse a Porque tinha conhecer? aquela eu não conheci, mas depois ele mudou para Venâncio, que tinha aquela coisa discreta que a Biba não pode dar pinta. Era Mas exatamente, então, era um clube de senhores, digamos assim. É, é, era uma casa ampla, assim, um garajão, com palco. Eles serviam jantares. Era um restaurante dançante, digamos assim. E era um pouco. sim. E não era careta, tá? Mas ele era um pouco conservador. Tinha uma coisa de conservadorismo. Sendo que, quando eu sentei pela primeira vez e abriu-se a cortina e eu vi aquelas pessoas fazendo show, dublando, eu disse, meu Deus, que coisa incrível. Porque até antes eu só tinha visto na televisão, sei lá. Eu acho que nem na televisão naquela época rolava muito, porque assim, a censura não permitia. Porque eu estou falando antes de 85, né? É um pouquinho antes. E
acho que não tinha aquela coisa de Silvio Santos ainda com dublagem. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei encantada. Encantada é muito bom, né? Falando no feminino. A Laurita encostada. Ela fica aqui, tá aqui, ó. Dá no meu ombro. Aí Castanha se apresentava naquela noite e ele disse: Mana, vem pra cá, vem fazer. Eu disse, mas eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. Ah, bicha, é só aprender uma música, subir no palco. Claro que não é assim, a gente sabe hoje, né? Não é que eu fui. 2 dias depois ou 3 dias depois eu fui. E eu fui participar de uma... A primeira vez que eu subi no palco desta casa, eu participei de um concurso. Porque tinha muito essa coisa de concursos da noite, né? E era um concurso de dublagens. E eu dublei, nunca vou esquecer, Marisa Monte com Bem Que Se Quis. Essa é a minha primeira música. E aí eu pedi Bem Que Se Quis. Isso é no ano que ela lançou o disco. Então eu acho que é 91, talvez até antes. O disco, o primeiro, acho que é de 89. Então foi o ano que ela lançou esse disco. E aí eu não tinha nada, absolutamente nada, figurino, peruca, maquiagem. Eu fui catar um pouco em cada lugar. João de Deus me emprestou o figurino. Lembra de João de Deus? Claro! Ele fazia coisas maravilhosas. Fazia aquelas calças pintadas incríveis. Bom, e aí o Alexandre Burr me emprestou a peruca. Só que na ingenuidade eu não coloquei bem a peruca. E me chamaram e eu fui dublar Bem Que Se Quis. E é uma música romântica, né? E as pessoas começaram a rir muito na plateia. Muito. E eu disse, mas o que está acontecendo? A minha peruca, ela começou a descer, meu amor. Ela desceu, eu não me dei conta. E ela acabou na cintura. E eu não vi, ainda bem que eu não percebi nada disso, só a gargalhada. Para resumir, eu tirei o primeiro lugar nesse concurso. Tu imaginam como eram as outras candidatas. Eu não sei quem não está verdade. Não, mas eu acho, eu fico aqui imaginando, é que assim, o fato de tu não ter percebido e fazer sério, porque é uma música romântica, e fazer uma coisa com garra séria, a peruca, já ganha, a comédia te descobriu, né? O humor já te descobriu ali, eu acho. O inusitado já estava ali, entendeu? Já estava valendo naquele momento. Por isso que eu fui por esse caminho. Fui para o caminho do humor. E aí, enfim. Eu me lembro que o Fábio Neto estava na plateia. Fábio Neto, tu também lembra? Nós fizemos, inclusive, um espetáculo juntos. Ontem, o Renato Campão ainda publicou, naquele grupo Sobreviventes dos anos 80, uma foto das 3 galinhas sentadas conversando, que você fez. Que você e Glória Cristal faziam. Meu primeiro trabalho em teatro, que surgiu dessa história ali eu já fazia ali o espetáculo, que era milkshake que a gente fazia, que aquilo era uma loucura. Nunca vou esquecer daquilo. E era uma coisa que fazia. Sim, sim. Então, o 3 Galinhas foi o meu primeiro trabalho. Nunca tinha feito teatro na vida. Então, Fábio Neto, que fazia o espetáculo conosco, ele estava nesse dia na plateia, na minha estreia. E aí ele olhou para mim e disse, mas tu tens... Ele tinha aquela voz impostada, tu tens que ter um nome. E eu vou te batizar de Laurita Leão. Eu falei, oi? Sim, porque ele que me batizou e não aceitou que fosse outro nome. Laurita porque, naturalmente, vem de Lauro. E Leão porque tu és muito parecida com Danusa. Então se criou toda essa história de que eu fazia parte da família Leão. Era irmã de Nara e de Danusa. E eu achei o nome ótimo e aceitei. Aí dali eu fui para vários lugares, fui para o Vitrô, enfim. E acabou que eu comecei a fazer esse milkshake às 6 horas da tarde. Tu lembra que era esse horário? O primeiro show era 6 horas da tarde, aos domingos, na Wanda, na esquina das ruas JB, José Bonifácio, Santa Terezinha. A gente fazia um matinê, meu amor. Matinê de bichas. Era matinê de bichas. E era assim, era isso que eu gosto. Era uma fauna riquíssima, porque tinha de todas as tribos. Inclusive um povo que
que frequentava Oswaldo Aranha, Scaler, que não era exatamente era gay. Aquele pessoalzinho. Não tinha de tudo. Ali era tudo. Porque, assim, na verdade, as pessoas do Scalé já ficavam fazendo um movimento, assim, um pouquinho antes das 6, e já iam, principalmente no inverno, né? Porque no inverno as coisas anoitecia mais cedo. E já iam para lá. Era uma casa lotada. Primeiro, eu fazia um show que não era o Milkshake, ele tinha um outro nome, mas passou para Milkshake porque o Zé Adão começou a dirigir. O Zé Adão dirigia e chamava todos vocês. Então, ali, eu lembro que Lilian Bax, acho que começou ali. E a Sana Maqueba. E a Sana, todas as meninas aquelas começaram ali. Tinha aquela menina. A Tabata Sumaia, te lembra da Tabata? Tabata Sumaia. E a outra magrinha que era muito amiga dela. Beth Parker. Beth Parker. Amo! Amo Beth Parker. Elas todas começaram ali comigo. Era muito divertido aquilo. E tinha uma plateia cativa, né? Isso que é interessante, que naquela época tinha essa cultura das pessoas irem assistir os shows, e não era só Milkshake, tinha Viva Preta, que acontecia, que era com a Dandara Gudiara, enfim, tinha-se essa cultura de assistir os shows em boates, né? E tinham opções, né? Porque ali tu saía da Wanda, podia passar no Doce Vício, que ficava, embora o Doce Vício não tivesse show, mas tu ia no Doce Vício, dali tu já ia lá pro Discretos, né? Que agora não sei se era Indiscretos ou Indiscretos, que eu faço uma confusão tremenda. Ainda era Discretos, aí logo em seguida mudou para Local Hero, e aí depois assim, foi Escândalo, teve Escândalo também, eu acho, foi. E Sim. também depois tinha o W Pub, que tu também podia dar uma passadinha, que era em frente. Depois tu podia ir pro Vitrô. Enfim, já tinha um circuito que as pessoas faziam naturalmente. Isso era muito legal. E, na verdade, eram, assim, eram pessoas que tu conhecia, pessoas que tu convivia todo final de semana. E nós, artistas, nós fazíamos show. Eu lembro disso. A gente fazia show de terça a domingo. Eu fazia show de terça a domingo. É como as temporadas de teatro, que eram de terça a domingo. Nós fazíamos. Tu pegou isso, com certeza. Eu lembro de fazer show terças-feiras na Wanda, quartas-feiras no Vitrô, e depois, quinta-feira, já começava assim, os dias grandes, né? Meu amor, para mim foi a ruína da escola, porque eu tinha 16, 17 anos, eu já trabalhava. Quando eu descobri à noite, eu disse, chega, eu quero é isso. Entendeu? Fui voltar a estudar assim, sei lá, quase 30 anos depois. Né? Não importa. Mas, não importa. O que importa é isso que tu viveu, essa experiência toda que tu tivesse, que te levou até aí, né? Te levou por uma coisa bem maior, assim, houve crescimento. Porque tu podia ter ido lá simplesmente para olhar, feito um show. Não é isso que eu quero. Mas o que me impressiona e o que me fortalece são essas pessoas que persistiram, né? É isso, exatamente isso que eu quero. E não tem arrependimento nenhum. Eu, pelo menos, não tenho. E porque assim nós... Pelo contrário. Pelo contrário, porque é exatamente isso. Sempre foi de uma riqueza de experiências, e por mais que tenha fases que seja de coisas não tão boas e outras, isso só traz um grande aprendizado, assim, tem todas essas experiências com arte, com teatro, com noite. Hoje a gente é descolada, né, meu bem? A gente não fica dando marca tanta touca, mas só porque tem experiência. Claro. A noite te dá muito isso. A noite te dá essa experiência e te faz um pouco mais forte, né? Te torna uma pessoa mais corajosa até, né? Porque assim, o que a gente viu lá não foi brincadeira, né? Talvez na época a gente não tenha assimilado exatamente o que era um momento muito de transformação. O mundo também estava se transformando aí.
ali, porque a gente pegou a época pós-AIDS e depois o auge da AIDS, né? Isso Uau, cara. mudou muito o comportamento das pessoas. E a gente passou por isso, né? Alguns não conseguiram resistir. Nós todos, nós que estamos aqui hoje, nós resistimos. A gente passou por tudo isso. Bravamente. E era uma coisa que deixava as pessoas muito, muito preocupadas, né? E aí essa coisa de ser gay se transformou num grande problema e num grande desafio. Tu provar que ser gay e não ser portador do vírus da AIDS naquela época era complicadíssimo, né? Porque essa doença foi associada aos homossexuais na sua, Exatamente. na Só sua que eu, primeira aparição, né? E na responsabilidade de muita gente. Depois viu-se que não era nada disso. Mas a gente sofreu na pele isso, né? De ser taxado, de ser apontado, dizer, ah, sim, tu é gay, não então... sei. Tu sabe que eu vi um documentário que se chama Gay Sex in the 70s e teve um outro que eu vi agora esses dias, não vou lembrar o nome, tem que perguntar. Mas enfim, fala exatamente sobre isso, sobre a liberação sexual dos gays que houve nos anos 70, lá São Francisco e tudo mais. E com a chegada desse vírus, o que causou, assim, que foi exatamente, foi o que o conservadorismo estava querendo para acabar, né? Com essas coisas, com tudo, com a liberação, com a naturalização de um, né? Passar a ser natural de ver isso. Foi horrível, velho. Foi babado. Foi punk, amor. Foi muito. Entende? E aí eu fico pensando, tá, nós passamos por isso. Resistimos a isso, né? Agora surge uma outra coisa, que aí é Então, algo que não concentra, não é concentrado numa única população, é uma coisa do mundo, né? Então, aí as pessoas não podem mais te apontar, dizer, tu é isso, tu é aquilo, tu tem esse não, vírus. agora é. Então agora é a globalização biológica, eu acho, que qualquer pessoa. Agora não existe Não isso, dá né? nem para Não existe dizer que é. Desculpe, não dá nem. O povo não pode nem dizer que é assim, é coisa de classes, né, desprovidas, porque, na verdade, quem fez o vírus circular era quem tinha grana para viajar. Tá exatamente. entendendo? Quero mandar um beijo aqui pro Diego Nardi, pro Dinardi, que tá aí Beijo! mandando beijo pra gente. Então é Beijo, isso, Di. essa não pode nem dizer, porque é desse ou daquele, é geral. E é uma coisa de comportamento que se você não fizer a sua parte, não adianta, não tô nem aí, não sei o que, não vou usar máscara. Não adianta, não tem como. Se não fizermos todos, cada um, a nossa parte, botar máscara, álcool, esse vírus não vai embora, entendeu? Não vai. Ai, meu amor, olha, eu vou olha, eu nunca pensei. Eu queria que tu falasse. Estamos falando de passado, mas também temos que se falar de presente, porque, né? Senão fica aquela velha roupa colorida, que eu adoro. Mas Eu assim, adoro também. é, mas assim, tem coisas legais que eu gostaria que tu falasse. Que é assim, a gente estava conversando esses dias do vídeo que tu fez lá na Noruega, tu foi com o espetáculo pra lá, chama Inimigos na Casa de Bonecas, né? Então conta pra gente como foi esse lance de ir pra lá e esse vídeo que tu fez falando da morte dos LGBTs no Brasil. Então, a gente participou de um edital. Tem uma cidade na Noruega chamada Skien, que é a cidade onde nasceu e viveu durante muito tempo
o Ibsen, o Henrik Ibsen. E, bianualmente, eles lançam um edital para remontagem de obras desse autor, para que, claro, né, para que ele permaneça ainda vivo, né, que as pessoas ainda conheçam. É um país de primeiríssimo mundo e só lá poderia acontecer uma coisa dessas. Então, existe um teatro Ibsen nessa cidade. A Camila Bauer, que é a diretora do Projeto Compa, com quem eu já havia trabalhado antes no Estremeço, ela dirigiu um espetáculo no Extravaganza chamado Estremeço, que é do Pomerá também, é um autor francês, ele é muito conhecido no mundo inteiro, principalmente aí, Joël Pomerá. Ele é muito bacana. E ele transforma contos infantis em obras espetaculares. Assim. Tem Chapeuzinho Vermelho, enfim. Aí nós fizemos Estremeços com ele. E aí a Camila foi seguir a vida dela com esse projeto Compa. E ela inscreveu, pelo projeto, um texto do Ibsen. Na verdade, eram 2 textos. A Casa de Bonecas, que é o mais conhecido deles, e Um Inimigo do Povo. Ela escreveu esses 2 textos de uma forma completamente desconstruída, trazendo para o Brasil atual. E o projeto foi contemplado. Somente 5 projetos no mundo inteiro ganharam naquele ano. Um da Colômbia, um da Grécia, bom, não lembro os outros lugares, e um do Brasil. Então, nós passamos quase um ano, ensaiando, trazendo para agora aquele texto que é do século XIX, de 1800 e alguma coisa. E aí a gente resolveu que nós íamos falar sobre todas as questões pertinentes no Brasil, e que são o racismo, que são a misoginia, a gente falou de diversidade sexual, enfim, de feminicídio. E aí a gente criou um espetáculo incrível, usando principalmente como roteiro básico A Casa de Bonecas, que é a história de uma mulher completamente diminuída pelo seu marido, que vive só para criar seus filhos, enfim, que em um certo momento da sua vida decide largar tudo e ir embora. Isso em 1800 o Ibsen escreveu, entendeu? Ela larga a família, que era a coisa, enfim, né? A igreja e a família eram as coisas que as pessoas mais davam importância naquela época, e ela decide ir embora. E aí a gente, fez uma adaptação desse texto, montamos aqui em Porto Alegre, recebemos um auxílio bem bacana, financeiro, da Noruega, montamos, fizemos várias temporadas, e aí um dia nós recebemos um convite para apresentar o espetáculo na abertura do festival do ano seguinte, que ele é bianual, de 2019. Então nós fomos lá abrir esse evento, que lançariam mais 5 espetáculos do Ibsen. E nós fomos, atravessamos o mundo, porque é longe para a Noruega, mas é encantador, é um lugar maravilhoso, e mesmo essa cidade é uma cidade do interior, mas uma cidade do interior com toda a estrutura de uma grande cidade. E daí, no dia de abertura do espetáculo, cada ator que estava lá, cada representante de grupo, nós éramos 50 pessoas, porque tinham esses ganhadores e eles estavam todos lá. E pessoas também da comunidade artística da cidade. Cada um tinha uma fala de 30 segundos. E aí eu resolvi, cada um de nós escolhia o que falar. E eu resolvi falar a respeito dessa questão de gênero. Então, a minha fala era aquilo que eu te mandei, que a cada 20 horas, um homossexual, uma travesti, uma transexual é morta, bárbara e cruelmente no Brasil, e que nós temos que prestar mais atenção nisso, que nós devemos acabar com a discriminação. Eu não lembro exatamente como era. Acabar com o ódio e com a discriminação e trazer mais amor aos nossos corações. E no final dizia, essa é a minha obrigação, essa era a minha missão. Foi super bacana, assim, porque eu falei em português, e era tudo legendado
em inglês. E aí o Álvaro Rosa Costa, que trabalha conosco, que é negro, falou sobre o racismo. O Ricardo Vivian falou sobre as universidades, a situação das universidades do Brasil. Então a gente levou, além do espetáculo, algumas realidades que são bem penosas aqui para nós, né? Que são bem preocupantes. Então foi lindo, foi uma coisa linda, foi maravilhoso. E depois de tudo isso, ainda fui dar uns bordejos em Oslo, que é uma cidade incrível. Coisa boa. Não fica muito longe daí, viu? Vai visitar. Assim que der, né? Porque a gente ainda está se readaptando a tudo isso. Assim que der, a gente vai dar uma circulada. Carol, minha professora de dança maravilhosa, tá aí. Oi, Carol. Linda. Tem tanta gente, é tão legal. Cada convidado que vem pessoas assim muito legais. Essa coisa que tu falou de cidade do interior, eu moro aqui numa cidade de interior, tem 5.000 habitantes, mas é uma cidade com tudo. A primeira vez que eu fui num supermercado aqui, eu toda insegura, estava no início da transição e toda assim, ai, tô numa cidade de interior, ai, não é Paris, não sei o quê. Tinha uma moça do caixa, que a gente chama de cassier ou teste de caisse. Quando ela me viu assim maquiada, eu gosto sempre de né, fazer um truque, uma make, ela me viu encantada, assim, bonjour, madame, né? Bom dia, senhora, tudo se passou bem aqui, não sei o quê. Ai, a senhora tem um sotaque, você é de onde, não sei. Encantada comigo, Laura. E ela tava assim, de cabelo preso, bem, sabe, sem maquiagem. Porque é difícil ver, as francesas não são muito peruas de maquiagem, elas são mais. Elas exercem a feminilidade de uma outra maneira. As italianas são mais, né, cajal às 6 da manhã para ir tomar café. As francesas são diferentes. E aí, para minha surpresa, no outro dia que eu fui no supermercado, ela tava maquiadíssima e com cabelão, assim. Então eu vi que eu, de certa forma, me inspirei ela. Porque como as mulheres... como, de certas formas, as mulheres são... tradição, é cultural, que são mais, né, cabelo preso, não usa muito maquiagem, salvo em ocasiões especiais. Eu vi que ela tinha vontade, que ela gostava, que é natural, né, feminino e tudo. Bem legal. Acho essa história incrível. É isso. É isso, né? Talvez esse poder que a gente nem tenha muita consciência de que nós exercemos sobre as outras pessoas, né? Porque assim, a gente tem isso eu acho que é a coisa mais importante de tudo. A gente tem essa liberdade, né? A gente vive com liberdade. A gente não, eu pelo menos, eu tenho certeza que contigo acontece a mesma coisa, a gente de forma alguma é cerceado por ninguém. Nós fazemos aquilo que a gente tem vontade de fazer. E essa pessoa, e nós servimos de inspiração, e essa pessoa talvez tenha se inspirado nisso, nesse jeito descontraído de viver, sem essa imposição, né? Sem a imposição que muitas pessoas precisam ter. Desculpe, de poder exercer a feminilidade, que é assim o mínimo, né? Como é cultural aqui, não, é cabelo, né? Assim. E é isso, eu não me permito, assim, não permito que venham me cercear. É uma coisa, até assim, dentro de relacionamento que a gente conversa bastante, porque, né, tem que ter, né? Para não ficar ruim, assim, né? Eu não me sentir oprimida. E eu vou aproveitar esse gancho para perguntar exatamente isso da tua história não sei se tu te incomoda de falar de sexualidade, essas coisas, porque tu é uma pessoa de família. Eu sempre te vi com a família, com as tuas irmãs assistindo. E, enfim, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa abertura, que não é, no Brasil não é comum. É verdade. Nunca foi problema. De verdade, nunca foi problema. Tanto que eu estou aqui,
na praia com as minhas duas irmãs, meu cunhado, a neta do meu cunhado e a Fernanda. Maravilhosa, linda! Fernanda, minha sobrinha. E, isso, para mim, é um valor muito importante. E não é um valor imposto, é um valor que eu resolvi que tinha que ser importante para mim, porque viver com a família não é nada fácil. Nós estamos aqui há 4 meses, juntos, sem sair de casa, em total isolamento, e é muito complicado. Porque tem agressões verbais pequenas, pequenas picuinhas, temos, indisposições. Mas isso é uma coisa muito normal entre pessoas que se gostam, entre pessoas que convivem todos os dias. O meu jeito e o jeito da Fernanda, por exemplo, são um pouco diferentes do jeito da minha irmã, das minhas irmãs, mas isso não impede que nós convivamos em harmonia nessa casa. E foi assim também com essa minha passagem para o mundo transformista. Porque era de desconhecimento total. Até meu, né? Quando eu fui, eu não tinha muita ideia do que era aquilo. E aí, como eu ia falar para o meu pai, para minha mãe, na época eles eram vivos, para as minhas irmãs, do que se passava, como era. E eu não falava. Até o dia em que eles começaram a ir. Naturalmente isso aconteceu, entendeu? Eles começaram a frequentar, não as boates, mas os shows, todos, teatro, todos, absolutamente todos os espetáculos que nós fizemos, que eu fiz, que nós fizemos juntos, enfim, meu pai e minha mãe estavam lá sempre assistindo. E entendiam aquilo como teatro, como uma forma de expressão, como forma artística, exatamente. Então nunca houve essa coisa assim, de preconceito. Claro que também não se falava muito sobre isso, não se comentava, mas não precisava. Não precisava porque já era óbvio. Eu já entendia a posição de cada um deles, então não precisava. E eu respeitava e eles me respeitavam. Então eu nunca tive problema nenhum, absolutamente nenhum problema com família. Eu acho que também, na verdade, sou um privilegiado com relação a isso. Mas é exatamente isso, é um privilégio, porque por mais que não se fale, porque também não precisa ficar falando o tempo inteiro, fiz isso, fiz aquilo. É justamente ser, só ser, entende? Normal, é isso que eu digo aqui comigo também, que aqui eu me sinto uma pessoa normal, não me sinto, eu sou uma travesti, porque eu sou não sei o quê. Não, é justamente uma pessoa, entende? Normal, não tem... A minha identidade de gênero ou orientação sexual não é posta em pauta de primeira, assim, entende? É natural, tanto para os filhos. Meu marido é divorciado e tem 3 filhos. O mais novo tem 18 anos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu conheço todos. Sou madrasta, cara. Madrasta de um menino de 18 anos. Todo dura. Natural, nunca teve problema.